De volta ao Brasil, as acusações de um piloto de jatinho repercutem nos bastidores de Brasília. 2 nomes citados podem fazer delação premiada e são os mesmos apontados como elo entre políticos e o crime organizado. Desde novembro de 2024, Mauro Matosinho vem divulgando detalhes dos bastidores que ele afirma ter vivido. Ex-piloto da Táxi Aéreo Piracicaba, TAP, ele gravou um novo vídeo, alegando que pilotou um avião em que um dos passageiros era um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o Resort Itaiaia. Ele afirma que Amando de Epaminondas Chenu, então chefe dele na TAP, teria levado um pacote de dinheiro para o presidente do PP. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. O piloto diz que 2 alvos da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal eram os donos do avião que ele pilotava: Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamed Murad, o primo, estão foragidos desde outubro. Ele afirma que teria transportado os 2 para um encontro com o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal como lideranças do PCC. Eles negociam 2 delações premiadas, uma com a Procuradoria da República e outra com o Ministério Público de São Paulo. Na esfera federal, as negociações não avançaram. Na estadual, elas prosseguem com detalhes de supostas propinas pagas a políticos e autoridades que chegariam a 400 milhões de reais. Mauro Matosinhos revela que pelo menos 4 jatinhos usados pelo crime organizado e por políticos seriam do presidente da União Brasil, Antônio Rueda. Em diversos momentos, houveram pagamentos feitos em dinheiro em espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Em agosto do ano passado, o piloto prestou depoimento à Polícia Federal. Os agentes federais não encontraram materialidade nas revelações e até o momento não foi aberto inquérito sobre o assunto. Antônio Rueda afirmou que as acusações são ilações sem fundamento. Procurados, os senadores Ciro Nogueira e Davi Alcolumbre, além do ministro Dias Toffoli, não responderam. Durante meses eu fui pago para pilotar um avião, mas o que eu descobri foi uma janela para a corrupção do nosso sistema. O meu nome é Mauro Matosinho e eu sou piloto de jatos particulares há 15 anos. Em novembro de 2023, eu fui contratado por uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que aparentava estar em plena expansão. Quem comandava a operação era Epaminondas, e ele não era apenas um gestor, era ele quem articulava os voos, as aeronaves e as relações. E foi o próprio Epaminondas quem me informou que o avião que eu voava, um Gulfstream G150, de matrícula Papa Romeo Sierra Mike Golf, era de 2 empresários, Beto e Primo. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal como lideranças do PCC, em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a Faria Lima. Entre janeiro e maio de 2024, eu voei exclusivamente para Beto, Primo, seus familiares e funcionários, conhecidos internamente como o pessoal da REAG. No final de maio, houve uma reportagem no Fantástico, e essa matéria apontava as primeiras relações desses nomes com o crime organizado. A partir daí, os voos se intensificaram, principalmente para Brasília. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo ano, eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos,
mas o destino final era o Resort Taiaiá, um local apontado pela mídia como o epicentro do envolvimento do ministro com o REAG e o Banco Master. Durante esse período, a frota da empresa começou a crescer rapidamente, e foram adquiridas aeronaves como o Mike Romeo Lima, o Lima Papa Golf, o Tango Papa Índia, entre outras. Aeronaves que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Epaminondas, essas aeronaves pertenciam a um grupo formado por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, lobista investigado por fraudes no INSS e na compra de vacinas, e César Asfor Rocha, ex-ministro do STJ, junto com seu filho. Epaminondas dizia ainda que Rueda articulava recursos do BRB para a compra de um hangar próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, o antigo hangar Sagres. E o BRB, por sua vez, também aparece conectado ao Banco Master. Em diversos momentos houveram pagamentos feitos em dinheiro e espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Pagamentos feitos por voos que atendiam agendas do governo do Amazonas e de Alagoas. Também presenciei voos envolvendo Danilo Trento, com parada em Brasília, para o embarque de caixas de dinheiro. Voos que também levavam convidados de Danilo para Barreirinhas, no Maranhão, onde se encontrava com outros políticos em uma fazenda que pertencia a um senador do estado. E tudo que eu contei aqui não é opinião, é o que eu vivi, o que eu ouvi e o que eu vi. Eu vi as entranhas do sistema funcionando por dentro. Eu vi como dinheiro, poder e silêncio andam juntos. E aqui eu falo como cidadão. E para enfrentar uma coisa desse tamanho, eu conto com você. Então se esse vídeo chegou até você, não deixa ele morrer aqui. Compartilha, convoca o seu parlamentar, exija a investigação. Porque o Brasil não pode ser refém de uma máfia que opera contando com o nosso